uma pergunta, e é bom que vocês façam pergunta, porque a sua dúvida vai esclarecer a dúvida de tantas outras pessoas, né, que está assistindo nesse momento. Aqui eu tenho uma pergunta da Tânia Menegali. Eu acho que é isso mesmo, Tânia Menegali. Ela pergunta: quem se aposentou recentemente tem direito a uma revisão de todos os anos pagos? Oi, Tânia. Boa noite, querida. Tudo bem? Tânia, tem sim. Existe hoje uma revisão da vida toda que você pode fazer para rever todo o período que, se não foi incluso na sua aposentadoria. Para isso, você precisa procurar um advogado que vai encaminhar os seus documentos para um perito, um contador, que vai fazer o cálculo para ver se há possibilidade de você rever a sua aposentadoria. Mas existe sim, tá? Lembrando que tem que ser nos últimos 10 anos. Não pode passar de 10 anos, só para quem se aposentou nos últimos 10 anos, tá? Porque o período para rever a aposentadoria são 10 anos, tá bom, Tânia? Um beijo, minha querida. Maravilha. Uma outra pergunta, o nome aqui, não sei se eu vou ler certo, mas está escrito Padial. Padial. Um abraço, Padial. Está escrito assim: quem trabalhou na lavoura e os donos faleceram, tem como rever o tempo trabalhado com o filho do proprietário? Qual seria esse documento? Boa noite, Minicrei, minha querida. Minha amiga? Que legal, um abraço. Um abraço, meu bem. É assim, ó, a gente não precisa do patrão para se aposentar para pegar os documentos rural. Aquela declaração que se fazia antigamente, que o patrão assinava, hoje em dia não precisa, ela não tem validade. Então, você vai precisar de documentos que comprovam que você trabalhou na lavoura naquele período. São documentos oficiais, certidão de nascimento dos filhos, certidão de casamento, documentos escolar, documento do sindicato, notas fiscais, são inúmeros documentos. Mas não precisa do documento do patrão, nem do nome, declaração dele, nada, tá? São os documentos oficiais. Se você trabalhou com seu pai, são documentos do seu pai. Se você trabalhou com seu marido, os documentos do seu marido servem, desde que conste lá que era lavrador, agricultor, tá bom? Beijo, minha querida. E esses documentos do fazendeiro aí, tem que ter testemunha para estar assinando, que comprove. O documento do fazendeiro não serve. Não serve? Não. Não precisa daquelas testemunhas que se usavam antigamente. Ia lá, o sindicato fazia a declaração e pegava umas testemunhas. Hoje em dia não serve mais esse documento. Entendi. Tem que ser documento oficial mesmo. Tá? Entendi. Tem que ser documento. E uma dúvida também que eu tenho pode ter duas pessoas, por exemplo, uma dona de casa que nunca trabalhou. Ela não consegue aposentar provando ser dona de casa a vida inteira. Não, de jeito nenhum. E quando ela se torna viúva, ela recebe a do marido. Ela recebe a pensão do marido. Se ele for aposentado, ela recebe a pensão. Se ele não for aposentado, mas ele estiver empregado ou estiver pagando no momento que ele faleceu, ela recebe, porque a lei da pensão por morte também mudou. Então, ele tem que ou ser aposentado, ou estar afastado, ou estar pagando na época do óbito. Por isso que a gente fala que é importante a pessoa pagar, porque se ela morre, ela deixa o outro desamparado também. Entendi. Entendeu? Porque às vezes o homem fala, eu já paguei meus 20 anos, eu só vou aposentar aos 65, eu vou parar de pagar. Aí se ele para de pagar, fica mais de um ano sem pagar, se ele falecer, a mulher fica sem a pensão. Então então o marido tem que estar ativo pagando ou não? Pagando ou recebendo. Ou recebendo. Isso. O marido e a mulher, porque o homem também recebe a pensão, né, por morte. Entendi. Tá?
Eu vejo muito no interior, somente nos lugares que a gente vai fazer missões, o casal aposentado em casa, os dois conseguem aposentar pelo fundo rural? Não, pelo fundo rural não se aposenta mais, só daquele jeito que eu te falei, pagando, né? Antigamente, sim, aposentava quem aposentou até 91. Então, quem nasceu e viveu na roça, não... Se não tiver pagando INSS, não aposenta. Então a coisa... Ele se aposenta, o rural, quem mora na roça, se aposenta mais cedo. 5 anos antes que o urbano. Mas ele tem que estar pagando. Entendi. Entendeu? Então, não existe essa de falar, eu não pago e eu me aposento. Entendi. E se a senhora quiser continuar falando mais sobre o aposentadoria? Então, e aí o homem, né, precisa de 20 anos, futuramente, né, ainda por enquanto é 15, para se aposentar, e 65 anos de idade. Ou então, juntar o rural com o urbano. E desse período ele também se aposenta, nos mesmos termos que nós falamos das mulheres, mas sempre com um salário mínimo. Quem junta as duas, a rural e a urbano, só se aposenta com salário mínimo, mesmo que ele ganhasse mais que um salário mínimo ou pagasse mais que um salário mínimo. Então, uma regra dessa aposentadoria é um salário mínimo. Eu paguei, a vida inteira eu trabalhei, paguei bem mais que um salário mínimo. Eu vou me aposentar por idade. Então, eu pagava sobre 3 salários mínimos. Qual vai ser meu pagamento hoje? Vai ser 60% dos seus maiores salários. Então, você não vai se aposentar com 3 salários mínimos. O valor é 60%. Entendi. Do salário. Que mais? Se você tem uma outra que ele fala, vai somando. São várias formas de fazer o cálculo. Essa eu não entendi de somando, eu já ouvi. Você já ouviu? Eu tenho 20 anos, eu tenho 28 anos de rural, eu falo, gostando de rural, que eu só falo rural, de contribuição. Eu tenho 28 anos, eu preciso de 20. Os 8 anos que ultrapassarem, vai contar 2% por ano a mais na sua aposentadoria. Vai ser 60% do valor, mais 2% ao ano. Passou 8 anos, então você vai receber 16% a mais. Entendeu? Entendi. É assim. Maravilha. A Fátima Lima apareceu por aí? A gente está sendo transmitido pela Rádio Pop, web. Um abração aí, pastor Anderson Fraga. A senhora conhece o pastor Anderson Fraga? Não conheço. Ele foi com a gente na Cracolândia. A senhora já foi na Cracolândia fazer missão? Eu fui com o Fabiano. Você foi naquela uma? Ele foi com a gente. Nossa, quem é? Ele é um dos braços direitos do Zé, da Rádio Pop. E é no Facebook, né, Oséias? No YouTube também? Então, a Rádio Pop está no YouTube também, né? Quem quiser estar aí procurando também, nós estamos ao vivo. E falando no Anderson Fraga, deixa eu fazer um merchan dele aqui. Atenção, você, pastor ou pastora, dirigente do Circo de Oração, líder do departamento infantil. Se você está precisando fazer uniformes para o seu departamento, congresso e festividade, verdadeiramente os seus problemas acabaram, pois com o CPE Estamparia, isso mesmo, CPE Estamparia e confecções, você terá qualidade, preço baixo, pontualidade e ótimo atendimento. Confecções de batas, camisetas, vestidos, saias e muito mais. Será enviado para qualquer lugar do Brasil através do Zap. Anota aí, 19 991 91 7676. Falar com o pastor Anderson Fraga. É isso aí, pessoal. E a gente vai estar fazendo mais uma promoção também. A gente vai estar dando uma Bíblia de estudo
para quem mais movimentar ali nas redes sociais, seja no canal Missionário Rod Marques. Essa gravação, todas as gravações que a gente faz ao vivo, depois eu pego ela, eu divido no meio e eu coloco no canal Missionário Rod Marques, para não ficar muito comprido. Então você pode assistir uma parte e deixar para assistir outra parte depois. Tem o Missões Evódia no Sertão também, e a página do Missões Evódia no Sertão no Facebook. Então, para quem tiver mais interagindo, irá ganhar de presente, não será sorteio. Você irá ganhar de presente uma Bíblia de estudo. E eu farei questão de entrar numa livraria, escolher uma linda Bíblia de estudo, e estarei dando de brinde para quem mais participar aí na nossa programação, beleza? E se porventura tiver 2, 3 pessoas ali que tiver mais ou menos empatado, do jeito que eu sou meio sem juízo, é capaz de eu comprar umas 3 Bíblias de estudo e estar presenteando aí as pessoas que estão nos prestigiando. Beleza? Doutora Iva, tem mais a concluir sobre a aposentadoria de idade? Aposentadoria por idade, a nossa esperança no futuro. Isso. Eu já estou aposentada, glória a Deus. Pensa. Um grande problema nosso, e talvez o meu e que seja de tantas outras pessoas, é que quando a gente é jovem, a gente pensa que não vai envelhecer. Eu tenho uma filha, ela está com 22 anos, a gente pega no pé dela para ela pagar o MEI, né, ou pagar alguma coisa, e ela está sempre... Deixando para depois, né? Sempre deixando para depois, aí quando vê, a gente está com 60 anos e não tem os 15 anos pagos. Exatamente. Acontece muito. E no caso dela, é só com 20 anos de contribuição, né? Mulher 15, continua 15, só se a lei mudar de novo, né? Porque a gente nunca sabe. Ah, tá, continua 15 no caso mulher. Mulher é 15. Ah, maravilha. Então, a gente tem que saber que o tempo passa rápido demais. Eu também pensava assim, para que eu vou pagar, né? Nossa, passou quando eu vi, já estou com 60. Vai né? que eu vou morrer. 61 domingos. Vai que eu vou morrer antes e vou jogar dinheiro fora. Eu vou deixar dinheiro para os outros, né? Usufruir. Mas a gente não pode pensar assim, né? Porque faz parte, né, da nossa vida. É verdade. A velhice nossa tem que tá garantida de alguma forma, né? Pelo menos o mínimo. Porque é muito injusto, né? A gente vê pessoas que trabalhou tanto, aí falam, mas eu tenho idade e não consigo me aposentar. Mas é bem isso que você falou. Na juventude jogaram fora. Não pensaram que ia ficar velho. No meu caso, eu tenho um irmão que é mais novo do que eu, 3 anos, e já está aposentando. Então. Pagou ali certinho. Certinho e pagou os 35 anos. Enquanto ele trabalhava e pagava, eu ia para os botecos tomar umas. E gastar meu dinheiro tudo à toa. Agora você vai lá no boteco pedir sua aposentadoria. Vai ter que continuar pagando. É verdade. Mas é bem isso mesmo. E eu falo que eu também fiz isso. Também falo, não vai sobrar esse dinheiro. Mas não é sobrar, é tirar realmente o dinheiro e honrar aquilo ali. Né? Pensar no futuro, pensar no outro também, que pode ficar desamparado de uma hora para outra. Principalmente o homem que faz o bico, que trabalha de autônomo, né? Que nem você. Trabalha em obra. Assim, trabalha em obra, pega-se e fala... e às vezes morre, a mulher fica lá sem ter a pensão, com os filhos pequenos sem receber pensão, dependendo da ajuda dos outros, né? Hoje em dia as mulheres trabalham, graças a Deus, mas mesmo assim faz falta o salário do homem. Porque é ele que mantinha mais a casa, que te trazia o dinheiro. E, de repente, ele falta e ela fica desamparada. A família fica desamparada, né? É verdade. Então, se o homem pensar um pouquinho, ele vai, né, se deixar de ir no boteco, com 2, 3 caixas de cerveja que ele deixa tomar, ele paga o INSS, né? Eu acredito, né? Isso mesmo. É isso aí. Vamos ver que hora que é. Ainda temos chão. Tem bastante tempo ainda. Então tem tempo, pessoal, para vocês estar fazendo perguntas. E eu quero aproveitar e deixar um recado aqui também. Hoje eu estou cheio de dar os recados. Nossa, tá poderoso, hein? Sexta-feira começa, estreia aqui, o primeiro programa nosso, na sexta-feira. E vai estar com a gente o ex-vereador Ceará do Horto.
A gente vai estar batendo um papo sobre política, sobre a nossa maravilhosa cidade de Hortolândia. Cidade de Hortolândia, ninguém pode negar, é uma cidade linda, maravilhosa, uma cidade que cresceu muito. E para você que gosta desse assunto, não perca essa oportunidade. Lembre aí, participe, né? Faça pergunta para o Ceará, né? Que nós estamos aqui doidos para que vocês façam pergunta, até mesmo aquelas perguntas que vocês acham que não faz muito sentido, né? Manda ver aí as perguntas aí. E no dia 9, na quarta-feira, vai estar com a gente aqui o Gilson. A senhora lembra do Gilson, que foi no Vale do Jequitinhonha com a gente? Sim, me lembro. A senhora sabia que o Gilson ele é diretor financeiro do Banco Safra? Não sabia. É? Nossa. A senhora sabia que eu conheci o Gilson, ele trabalhando com, se eu não me engano, um plano funerário? Então... E não faz muito tempo. Então ele vai estar aqui testemunhando, falando o que Deus fez na vida dele, porque não foi dele que aconteceu tudo isso. Ele prestava serviço numa terceirizada no Banco Itaú, e ali aconteceu, abriu uma vaga no Banco Itaú, para um cargo dentro do Banco Itaú, e tinha 20 funcionários do Banco Itaú concorrendo àquele cargo, e ele era terceirizado. E ele nem pensou em concorrer àquele cargo. Mas daí, alguns conhecidos do banco falaram, vai lá, Gilson, faz a prova, não custa nada, cara. E ele disse que em 20 dias ele começou a estudar sobre o assunto, aí prestou a prova, passou em primeiro lugar. Nossa, aí ficou com o cargo no Banco Itaú. Do Banco Itaú ele foi para o Citibank, do Citibank agora é diretor financeiro do Banco Safra. Olha que né? E é só Deus que faz isso, né? Não tem... É só Deus como. E a força de vontade da pessoa, e a força de vontade. Porque Deus ajuda, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Exatamente. Ele teve a oportunidade, né? Confiou em Deus e confiou nele, né? Estudou, fez a parte dele, porque não é fácil, né? Exatamente. Tem que... E ele vai estar aqui ensinando a gente como investir o nosso dinheiro, né? Não precisa ter assim tanta grana para poder estar fazendo investimento. E também ele vai estar falando sobre as pessoas endividadas também. Olha que bom, né? Não vou perder. Falou de endividado. Rochelle Martins está perguntando, boa noite, o que é melhor contribuir com o INSS ou MEI? A contribuição, tanto MEI como INSS, MEI ou contribuição é para o INSS. A MEI é para quem para quem é autônomo, para quem tem uma empresa, para quem presta serviços, né? Isso é ser MEI. Não é qualquer um pode ir lá e abrir uma MEI. Você tem que ser um prestador de serviço, você tem que ter, né, alguma coisa. Você vai pagar um valor menor. Esse valor da MEI, como eu já falei, só serve para aposentadoria por idade. Se você pagou no meio e você tem para tempo de contribuição, você vai ter que complementar. Tem que pagar 20% do salário mínimo. E a contribuição para o INSS, você pode pagar como facultativo, é aquela que você não é obrigado a pagar. Você paga porque você quer, você não precisa ter um trabalho. Então, você vai pagar 11%, R$ 121, que é a mesma coisa da MEI. Serve para aposentadoria por idade, não serve para tempo de contribuição. Então, tem muita gente que pagou muitos anos, 11%, e hoje tem 35 anos, homem, ou 30 anos, mulheres, e quer se aposentar. Esse valor não serve para aposentadoria por tempo de contribuição. Tem que pagar a diferença, que é 20% do salário mínimo. Entendi. Entendeu? Tem mais uma pergunta, o Jaime Gonçalves de Souza está perguntando. Eu trabalhei 9 anos, uma vez por semana no prédio e fui mandado embora. Tem algum direito? A sua fala tá dando para ouvir lá? Tá dando. Não, né? Mas tem que ouvir a pergunta, né? Para ela responder. Vou refazer a pergunta da Michele, porque da Rochelle. Deixa eu ver se eu acho a Rochelle aqui. No final, né?
Ó, vamos na do Jaime, que depois eu acho da Rochelle. A pergunta do Jaime Gonçalves de Souza é: eu trabalhei 9 anos sem registro. Uma vez por semana no prédio, uma vez por semana num prédio. Fui mandado embora. Gostaria de saber se eu tenho algum direito. A senhora entendeu? Entendi. Jaime, é Jaime, né? Isso. Jaime, você tem que procurar um advogado trabalhista, tá? Ele vai te informar direitinho sobre isso. Até onde eu sei, Jaime, uma vez por semana não dá vínculo empregatício. Não é obrigado a registrar e nem tem direitos trabalhistas garantidos. Mas não para ter a certeza absoluta, procure um advogado trabalhista, tá bom? Um advogado de sua confiança que mexa com as leis do trabalho. Tá certo, eu não... Ah, a Rochelle está aqui. Boa noite. O que é melhor, contribuir com INSS ou MEI? Então, é a que eu já respondi, né? Isso, mas é que não capta o som da pergunta. Ah, tá. Né? Rochelle, se você ficou com alguma dúvida ainda, se você quiser que eu esclareça mais alguma coisa, mas é aquilo que eu te falei. A MEI você paga para quando você tem uma empresa, quando você presta serviços, tá? E o INSS você paga como facultativo, que você paga porque você quer, porque você deseja pagar, ou se você também é autônoma, você pode pagar os 20%. O facultativo você vai pagar 11%, que só serve, tanto o 11% como a MEI, só serve para aposentadoria por idade e auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida, se não ficou claro, né, refaça a pergunta ou mande uma nova pergunta que eu terei o maior prazer em respondê-la. Maravilha. E depois a doutora Iva vai estar deixando o telefone dela de contato aí no ar. E aí quem tiver algum problema, ou quiser aposentar, ou tiver algo para poder receber e não recebeu, está atrasado, entre em contato com ela. É uma excelente advogada nesta área. A gente já conhece ela, é uma pessoa honestíssima, uma pessoa muito carinhosa com as pessoas, já dá para ver aí o jeito dela, né? Uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa que a gente se sente bem de estar ao lado dela, viajando, fazendo missões. É uma bênção de Deus. Eu tenho uma pergunta. Pois não. Uma pessoa que paga o MEI, na verdade vai ser duas perguntas. Uma pessoa que paga o MEI, ela só tem duas opções. Ou paga para um salário mínimo, ou para 2 salários mínimos na aposentadoria? Só para um salário mínimo. Ah, é? Sim. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Eu pensava, por exemplo, eu pago R$50 por mês. Se eu pagasse 100, eu teria direito a 2 salários. Não funciona assim, não? Não, só um mesmo. Entendi. Sempre pertinho. Olha, aqui eu tô vendo, nós tá ali no nosso sonoplasta ali, o nosso amigo o Everson. Como é que é o nome? O Emerson. É genro do missionário Oséias. Ah, é? É o que vai ser papai? Isso, vai ser Nossa. papai. Parabéns, viu? Por isso que ele tá com essa cara assim de... Daqui eu consigo ver uma dúvida dentro da sua cabeça, mas depois você vai fazer essa pergunta. É uma pessoa que paga o MEI já há 15 anos. E de repente Deus abençoa a vida dele, ele passa a ganhar um salário melhor, onde automaticamente o INSS já vem descontado na folha de pagamento dele. Quando chegar o tempo, e essa pessoa, a única alternativa que ele tem é aposentar por idade. Quando ele chegar, no caso do homem, aos 65 anos de idade, vai juntar isso que está descontando num valor grande do INSS com o MEI que ele está pagando, e ao invés dele receber um salário mínimo, ele receber um pouquinho mais? Sim. Nesse caso, sim. Porque vai ser feito um cálculo, somando todos os valores, desconta-se os menores, dependendo, desconta-se o MEI, né, que ele pagou. Nesse caso, recebe um valor maior. Entendi. Maior que um salário mínimo. Então, compensa continuar pagando MEI. Sim. Né? Maravilha.
E aí, doutora Iva, a senhora tem mais algo, alguma coisa para dizer? Porque vai que eu não pergunte, ou que as perguntas não chegam. Eu acho que a aposentadoria por idade ficou claro, né? Aham. O que é. Eu só gostaria assim, de falar um pouquinho mais também do LOAS. Que o Isso. LOAS também existe para o deficiente carente, né? Que é o benefício continuado ou LOAS. Então, ele também precisa provar o ser carente, principalmente, e ter a deficiência que o impede de trabalhar. Porque a gente vê muitas pessoas com deficiências físicas trabalhando mais do que muita gente que não tem nada, que é perfeito, né? É verdade. Então, desde que impeça ele de trabalhar, que impeça ele de ter seu ganho, de ter sua renda, e ele for pobre de maré de si, como a gente falava antigamente, ele ainda consegue esse LOAS também, esse benefício. Entendi. E existe muito, a senhora conheceu ou conhece, a senhora vê, muitas pessoas que tentam fraudar o INSS assim, com deficiência, E por que a minha pergunta? Porque eu gostaria de saber, já para ficar bem esclarecido para as pessoas, se a senhora sabe a penalidade que uma pessoa dessa pode pegar. Recentemente eu ouvi um caso de uma pessoa que trabalhava num órgão público, ela era uma advogada, ela pegava o dinheiro que vinha para a empresa e ela não repassava para o órgão público, ela retinha uma parte desse dinheiro para ela, ela aposentou, ganhando um bom salário, e depois de um tempo dela aposentada, eles descobriram que ela fazia essa marmota aí no meio aí. E falaram para mim que ela perdeu a aposentadoria dela totalmente. Isso é possível? Sim. Da cadeia? Processo Da cadeia, da processo, né? Processo criminal, da cadeia. A pessoa, além de perder a aposentadoria, tem que devolver tudo que ela recebeu com juros e correções. Nossa. A mesma coisa quem recebe o LOAS indevidamente. Então, tem muita gente, teve uma época, tem muitas mulheres que falou, eu tenho cliente que já aconteceu isso, né? A pessoa, para poder receber o LOAS, declarou que ela era divorciada, separada de fato, que ela morava sozinha, que ela não tinha marido. O que acontece? O marido morreu, ela foi no INSS receber a pensão. Aí, o INSS puxa a história, viu que ela tinha um LOAS, porque ela se declarou separada. Ué, a senhora é separada, como que a senhora quer receber a pensão hoje? Entendeu? Então, a pessoa não chegou a ser preso nesse caso, mas ela teve que devolver todo o dinheiro que ela recebeu. Entendi. Porque ficou provado que ela estava mentindo. Entendi. Chegou mais uma pergunta aqui. É do João Vitor Rodrigues. Nós não conhecemos ele, né? Quem será? Quem será esse João Vitor? Quem será o João Vitor? A senhora sabia que o João Vitor é meu filho? É meu também. Que história é essa? Vixe, ele tem pai, mãe. Que benção, hein, João Vitor? Eu adotei ele quando nós fomos para o Uruguai. Você também? Eu também. Ixi, João. Ei, João, que maravilha, você está bem, ele disse que vai casar, nós estamos enrolados, porque ele vai querer que os pais pagam o casamento dele. A pergunta é, quem faz hemodiálise consegue se aposentar ou entra no LOAS? Então, é aquela mesma situação. Se ele estiver pagando o INSS, se ele pagou o INSS, até o momento que começou a doença, tudo tem uma questão que a gente tem que analisar, entendeu? É difícil a gente responder assim. A gente precisa puxar o CNIS da pessoa, né? Que é o extrato, é o extrato onde consta todas as contribuições. Tá. Para ver qual que é a história dele, no INSS, quando ele adquiriu essa doença, se na época que adquiriu a doença ele tinha condições de segurado ou não. Condição de segurado, o que é? Quando você pagou um ano, quando você está pagando INSS.
E se ele nunca pagou, e qual é a dificuldade dele? Ele faz hemodiálise, ele não pode trabalhar, porque a gente sabe que quem faz hemodiálise depende, eu acho que nem tem trabalho que dá, né? Porque a pessoa precisa ir 3, 4 vezes por semana no hospital fazer hemodiálise. Então, se ele for muito pobre, não tem como se manter, é a mesma coisa do deficiente. Aí seria o LOAS. Uma pessoa que tem depressão, é muito difícil a pessoa receber os benefícios, porque a depressão é difícil se comprovar, porque as pessoas vão, tem até o médico que tem os laudos, tem tudo certinho. Aí quando leva no perito do INSS lá, a pessoa... É uma tristeza. Os peritos é uma tristeza, né? Porque às vezes vai uma pessoa que não tem nada e a pessoa consegue convencer, às vezes, o perito que tem. E uma pessoa com depressão, você não vê na cara da pessoa, não está escrito. Só quem convive com ela, nada melhor do que o médico dela para falar que ela é doente. Mas é difícil se afastar. É muito difícil. Né? Precisa comprovar várias coisas, porque não é uma doença visível. É uma doença que mata, é uma doença que tira a vida. Mas ela não é uma doença visível, você não vê. Né? E é muito mais difícil de comprovar do que... Eu digo isso, e a senhora sabe também, né, da minha esposa, que ela sempre teve uma depressão fortíssima. Uhum. Graças a Deus ela está bem. Eu creio que Deus curou ela, tanto que aquele monte de remédio que ela tomava, ela não toma mais. Que bom, né? Mas eu já vi e ouvi perito falar que ela não tinha nada, que deu vontade de mandar o médico vir morar com ela, pelo menos uma semana em casa. Porque a pessoa que convive... Só quem convive, quem está ali no dia a dia, que sabe o que se passa. Né? E sofre também. Sofre sim, muito. Sim. E a pessoa que convive com uma pessoa deprimida, acontece umas coisas que... Às vezes a pessoa ela é deprimida e o sintoma aflora tudo ali dentro de casa. Aí quando sai para fora, a pessoa está bem. A pessoa sorri. E eu já conheci casos, que não foi só um, dos próprios maridos ser acusado de que judia da esposa, que maltrata. Eu trabalhei numa casa que a mulher de lá, ela falou que os parentes dela não falam com o marido dela, porque acha que o marido dela judiava dela. E mesmo ela falando, gente, o meu marido é a única pessoa que eu tenho na minha vida que me ajuda, ele é meu braço direito aqui. Mas a família não acredita. Porque a depressão ela é uma doença silenciosa e estranha, porque ela se manifesta em determinados momentos, em determinados locais. Né? Às vezes a pessoa sai de dentro de casa, às vezes ela vai passar no perito, naquele dia ela se arruma. Aí ela passa, principalmente, passa um batonzinho, às vezes a mulher passa um batonzinho, põe uma roupinha melhor, porque eu vou passar no médico. E eles já interpretam isso como a pessoa não tem. Às vezes a gente lê no laudo, o perito fala assim, com boa aparência, saudável, sabe? Umas coisas assim que a gente sabe que não é. Entendi. E tem muitos. Quando é depressão, a gente tem até um caso que é daqui mesmo, de Hortolândia. Você olha para a pessoa, né? Você fala, essa é uma pessoa depressiva, é uma pessoa que está, né, necessitada. Está nas mãos, a gente fala que está nas mãos de Deus, nas mãos do perito. Mesmo entrando na justiça, muitas vezes a gente se depara com umas coisas assim, com umas verdadeiras injustiças, sabe? Porque a pessoa não tem... Você vê que a pessoa precisa... Mas o perito ou dá 6 meses. Esses dias eu vi um caso que a mulher tem 80 anos, com mal de Alzheimer, o perito deu 6 meses de afastamento. Nossa. Você acha que a pessoa com 80 anos vai se recuperar, vai voltar a trabalhar com Alzheimer? É umas coisas que... Todos os peritos, eles são médicos? Sim. Todos são médicos. Mas especialidades diferentes, ou são... Os do INSS... Às vezes o ginecologista examina a parte de ortopedia, oftalmologista. Então não é misturado. Quando é na justiça,
a gente escolhe o especialista para aquela causa. Entendi. Mas no INSS, não. A senhora acredita que eles são orientados para pisar no freio mesmo, para não... Dizem, né? Eu não... Assim, né? Dizem que são, eu não sei. Porque é muito difícil passar numa perícia no INSS, conseguir um afastamento. Mas eu não tenho, assim, né? Não tem, mas dizem que é. Eu conheço bem essa situação. Eu tinha uma pergunta fresquinha na minha cabeça para fazer e eu esqueci. E enquanto eu já é 10h12, enquanto eu tomo um golinho d'água, aí a senhora pode falar do escritório da senhora, do contato, e tá quem bom. quiser encontrar. Já de antemão aqui, ó, é uma excelente advogada, uma excelente. Se você estiver precisando, procura a doutora Iva. Muito obrigada. O meu escritório está localizado lá em Santa Bárbara do Oeste, na Cidade Nova. Trabalha eu e a doutora Cacilmara, né, nós duas. Eu falo assim que é minha sócia, inseparável, que a gente separa do marido, mas não separa da sócia. Porque uma não vive sem a outra, não respira, não faz nada sem a opinião da outra, Que bom, sabe? hein? Então, ali, graças a Deus, há bastante tempo juntas. E também nós temos parceria com o advogado trabalhista, criminalista e direito do consumidor, né? Se alguém precisar dessas áreas, eu e a doutora Cacilmara não fazemos, mas nós temos nossos parceiros que fazem. E estamos lá para atender, para o que você precisar. Eu vou deixar meu contato aqui, o telefone do meu escritório, 19 3473 4251, o telefone fixo. E o nosso celular, que é o WhatsApp, é o 19 98309 6238. Você tem como anotar aí, o Everson? Vou escrever no chat aqui. Qual que é o fixo? 3473 4251. Isso. O WhatsApp é o 98309 6238. Vai entrar no chat. O telefone para contar. Maravilha. A Rochelle, obrigado, Rochelle, pela participação. Ela pergunta, eu de novo. Uma pessoa com 15 anos de registro em carteira, que agora é microempreendedor, vai aposentar por tempo de serviço ou por tempo de contribuição? Rochelle, a contribuição por tempo de serviço, desculpa, aposentadoria por tempo de contribuição, eu misturei tudo, perdão. Você precisaria ter, como mulher, 28 anos e um dia, no dia 13 de novembro de 2019. Que aí você paga um pedágio e se aposenta por tempo de contribuição. Se você não tem esse tempo, até novembro de 2019, você vai se aposentar provavelmente por idade. Tá? Então, tanto faz você estar pagando do jeito que você estiver pagando, você vai se aposentar por idade. E também não sei a sua idade, né? Se você depois quiser mandar perguntas para nós no nosso WhatsApp com seus dados, a gente pode puxar e te dar uma resposta mais segura, para saber a sua situação no seu CNIS perante o INSS. Tá bom? Eu percebi. Eu ouvi dizer que uma pessoa com 55 anos e com 30, no caso do homem, na lei antiga, com 55 anos e 30 de contribuição, aposenta com 55? Não. Não? Não. Aposenta-se, pode ter 55 anos, ou 45,
ou 40 anos, desde que ele tenha 35 anos de contribuição. Tem 33 anos e um dia, até o dia 13 de novembro de 2019. Tá? E diz que existe uma jogadinha aí também, que a pessoa não quiser aposentar. Se ele aposenta, ele não aposenta com um salário integral. E se ele der mais um tempo, explica para nós isso aí. Tem esse... Se ele, aí se Quanto ele, mais ele trabalhar, quanto mais ele pagar, maior vai ser a aposentadoria dele. ele pode abrir mão da aposentadoria, por exemplo, ele ter 45 anos... Não, ter 50 anos e 35 de contribuição. E não querer aposentadoria? E não querer aposentar? Sim, pode. A aposentadoria, ela não é, obrigatória, ela é facultativa. Se você, por exemplo, eu me aposentei, veio um valor muito baixo da minha aposentadoria. Então eu não quero. Então você não pode receber aquela aposentadoria e nem sacar o fundo de garantia e o PIS. Entendi. Se você deixar quieto, não fizer nada disso, você continua a sua vida normal. Aí quando você quiser se aposentar, você se aposenta. Tá certo. E... Gente, o que eu ia falar? Minha mente fugiu. Nossa, deu um branco aqui agora. É o andar das horas. E era em cima dessa fala que eu ia falar. Ah, tá. Lembrei. Dá bem. Senão eu ia ficar aqui 10 minutos só pensando. Oh, meu Deus. A pessoa, então vale a pena a pessoa, antes de aposentar, ele fazer um cálculo para ver quanto ele vai receber. Sim, fazer um cálculo, fazer chama-se planejamento previdenciário. Tem pessoa, né, nosso escritório tem parceiros que fazem o planejamento. Então, o cliente vem e fala, eu quero me aposentar, mas com quanto eu vou me aposentar? Então, a gente manda fazer o planejamento previdenciário para ver quanto ele vai se aposentar, quanto ele pode pagar a mais, ou se ele pagou muito pouco lá atrás, se ele pagou MEI, se ele vai complementar a MEI, se vai valer a pena, se não vai valer a pena. Entendi. Tudo isso tem um custo, lógico, né? Uhum. Então, mas dá para fazer esse planejamento, sim, para saber certinho o valor da aposentadoria, quando ele vai se aposentar, qual é a melhor aposentadoria para ele. Às vezes compensa ele trabalhar mais 3 anos, mais 5. Sim, sim. E uma coisa, também não dá para pagar tudo de uma vez, né? Tem que, Não dá. Obrigatoriamente tem que ser parcelado. É mês a mês. Mês a mês. Eu trabalhei 5 anos atrás, eu posso pagar esses 5 anos? Sim, se você comprovar que você trabalhou. Eu Entendi. trabalhei de pintor, eu tenho todas as notas aqui. Eu tenho como comprovar, então você pode pagar aqueles 5 anos. Falta 5 anos para eu me aposentar. Eu posso pagar antecipado? Não pode. Que interessante. Então, se eu provar que eu trabalhei tanto tempo lá atrás, eu posso pagar ele. Isso. Se você E adiantar provar, minha aposentadoria. Agora, pagar para frente, você não pode pagar tudo de uma vez. Tem que Entendi. ser mês a mês. E então, lá de trás, pode pagar tudo de uma vez. Pode. O valor é bem salgadinho, né? Mas né? pode. Mas às vezes vale a pena, né? Sim, tem cliente que a gente paga, que complementa as MEIs, que pagou. Entendi. Entendeu? Tá vendo aí, pessoal, como é bom ter um advogado do nosso lado. Gente, é muita coisa, né? A gente... Para aprender, né? É uma aula, não é à toa que o advogado tem que estudar aí tanto tempo para se especializar. Né? Nós terminamos, eu e minha sócia agora, uma especialização em direito previdenciário mesmo, de 1 ano e meio. Toda sexta e sábado, estudando só sobre esse assunto. Nossa, que Direito legal. previdenciário, muito bom. Então, essa eu não sabia, né? Que lá atrás... Sim, desde que você comprove que você trabalhou. Você tem Entendi. que comprovar. E obrigatoriamente, se for por idade, tem que pagar 180... 180 contribuições. 180 contribuições, seria 180 meses, né? Isso, 15 anos. 15 anos. E aí, no caso, se eu conseguir provar lá atrás que eu tenho, vamos supor que eu paguei 170, e eu consigo provar lá atrás que cobra essas outras 10, Sim. né? Aí, Ou se você tem 170, se você tem 10 meses de rural, você pode juntar aí.
Entendeu? Legal. Comprovado, né? Então tem que provar que você trabalhou na roça, Legal. tá? Antes das considerações finais da doutora Iva, que nós só tem aqui menos de 10 minutos agora. Tá vendo como o tempo passa rápido? Passa mesmo, né? Né? A gente vai batendo um papo, a gente acha que 1h30 é muita coisa, né? Só relembrando, a Fátima apareceu, né? Eu vi o nome dela aí. Então, dona Fátima, deixa eu dar um recadinho para você, não sei se você já pegou. Você pode estar retirando esse bolo com a missionária Fran, o dia que você quiser. Você pode estar retirando um bolo maior e acertando a diferença com ela. Não precisa ser o azul, você pode escolher uma outra cor que você quiser. E aí você vem retirar. Eu gostaria que o Osés passasse o telefone da Fran para mim, para eu estar passando o telefone aqui no ar da Fran. E já aproveitar que a Fran é uma excelente profissional no bolo. A senhora já comeu o bolo da Fran? Não, né? comi. Mas vai ter a Fiquei oportunidade. com uma vontade aquele dia que ela estava né? aqui. Nossa, eu vou querer. É uma delícia. Ela inventa bolo lá, inventa bolo que a gente corta com a faca, aquele jorra chocolate para fora. Ela faz um monte de coisa. Ela tem muita criatividade. Ela é maravilhosa. E os produtos dela é tudo de primeira. Quando ela chega na prateleira, ela não olha preço, ela olha o produto. É tudo de primeira, vale a pena. Eu vou estar passando o telefone da Fran aqui no ar. E o nosso querido ali do som vai estar anotando. O ramal é 19 9871 9505. Vou repetir para ele não marcar errado, nosso amigo. É 19 98 711 9505. Beleza? É isso aí. A Fran é uma missionária, ajuda a obra social. Ela faz parte do Missões Evódia, trabalha com a gente, é uma bênção de Deus. Verdade. Doutora aí vai ficar à vontade para a senhora fazer. Às vezes, se a senhora quiser falar alguma coisa que eu não perguntei, que não foi perguntado, fica à vontade. A senhora tem aí uns 7 minutos ainda. Eu acho que nós falamos de tudo um pouco. E me coloco à disposição, mais uma vez, se alguém ainda tiver alguma dúvida, quiser mandar perguntinha, rapidinho, ainda dá tempo. Não tinha mais uma aí? Não, essa era que veio lá no celular. Tá. Então, assim, foi um prazer muito grande para mim vir aqui hoje, participar, dar esses esclarecimentos. No meu escritório está à disposição para tirar as dúvidas. Se quiser mandar o WhatsApp, pode mandar que nós vamos responder com o maior carinho. E estamos aí. Na luta, lutando pelos direitos dos mais fracos, dos oprimidos, daqueles que realmente precisam, porque ser advogado também é ser um missionário. Isso mesmo. Então, a gente sabe que tem, em todas as categorias, tem os bons, os maus, os ruins. É verdade. Mas, nós estamos aí, na luta para... Muita gente fala, não vou procurar advogado, que o advogado vai pegar meu dinheiro, vai me explorar, vai... Mas todo mundo diz que um dia ou outro você vai precisar de um advogado, né? Isso é verdade. Então, procura um advogado de sua confiança, alguém que você conhece, alguém que você sabe aonde é o escritório dele, para quando você precisar, você ir direto na pessoa, porque tem muita gente que vem e que às vezes ninguém conhece, ninguém sabe de onde veio, promete mundos e fundos, entra com o seu processo, nunca mais você tem conhecimento, não sabe o que aconteceu. Então, pega um advogado de sua confiança, alguém em quem você possa ir, pode estar conversando, te dar informações, está sempre disposto a te atender. E é isso. Se precisar, nós estamos às ordens. E eu gostei muito de ter participado. Tá? Para nós foi uma satisfação. Espero voltar mais vezes, ser convidado, voltar mais vezes, com certeza. Estaremos sempre à disposição. Tá bom? Com certeza. Tá. Na próxima quarta-feira a gente vai estar pegando nomes, tá? Eu vou estar citando uma frasezinha para você escrever aí ou no Facebook ou no YouTube. E
se você ganhar essa cesta e você quiser doar para alguém, a gente faz isso também. A gente leva lá para a pessoa. E é isso aí. É muito importante você se inscrever no nosso canal. Vou citar algumas importâncias. Quando você se inscreve e quando você deixa o seu like, o YouTuber entende que você gostou. E a própria plataforma, ela compartilha automaticamente esse canal para outras pessoas. E nisso, o Missões Evódia no Sertão vai ficar mais conhecido. E qual é a importância do Missões Evódia ficar mais conhecido? Porque facilita a gente estar arrecadando alimento. Então, a primeira vez que a gente foi lá no Grande do Norte, a gente levou 1 tonelada de alimento. Da segunda vez, levamos 2 toneladas de alimento. A terceira vez foi quase 4 toneladas de alimento. E da última vez foi 6 toneladas de alimento. E o nosso sonho é levar uma carreta de alimento. Porque até mesmo com 6 toneladas de alimentos... Ainda faltou. Ainda faltou muito alimento, né, doutora? Faltou, ainda faltou. E a gente tem que estar marcando o nome das pessoas para poder estar pegando cesta. Já pensou a gente chegar lá com 30 toneladas de alimentos? Então a gente vai poder atender aquele pessoal com legal mesmo, o pessoal vai estar... Para você também que sentir desejo de viajar com a gente, viaja com a gente aí, procura Missões Evódia no Sertão, viaja. Missionário também é aquele que ajuda, é aquele que participa, é aquele que ora para quem foi. Às vezes você não tem a disponibilidade de viajar, de ir com a gente, mas você pode colaborar, ajudando, fazendo sua doação e orando por nós que estamos, né, indo até a missão. Então é isso aí, pessoal. Ajuda a gente nas redes sociais, dá uma força. O seu dedo não vai doer, não vai gastar. É só você chegar lá e dar um likezinho lá, que já ajuda a gente bastante. E vou estar contando um testemunho aqui em 1 minuto. Tinha uma pessoa que ela doava cesta básica para a gente todo ano. E então o Oséias já ia direto na casa dela e a cesta básica já estava lá, pronta. E aí, acho que da última viagem que a gente foi, o Oséias foi lá para pegar a cesta dela. Ela olhou para o Oséias chorando e falou assim: Oséias, hoje sou eu que estou precisando. Infelizmente eu não tenho. Aí o Oséias saiu calado da casa dela, veio aqui, exatamente onde é que nós está, que era o nosso depósito, pegou um monte de coisa e levou lá para ela. E falou para ela assim: o que eu trouxe aqui foi exatamente o que você plantou a vida inteira. Então, aquilo que você plantou, agora você está colhendo. Então, talvez a pessoa, nesse momento, está com o armário cheio, está tranquilo, sim. Né? Não está faltando nada. Mas tudo aquilo que você fizer para o seu próximo vai voltar para você. E se você puder ajudar, nos ajude, beleza? Já deu horário, que Deus abençoe. Até sexta-feira, hein? Não esqueça, sexta-feira. Tchau, fica todos com Deus e que Deus abençoe. Muito obrigado, doutora Iva. Obrigada, eu que agradeço.